Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E me deem 2 segundos, por favor, que a tomada do meu ventilador saiu do lugar. Aí vocês veem como vocês estão em casa. 2 minutos. Menos que 2 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa aqui de sexta-feira, vocês me aturando, encarnados e desencarnados me aturando, com casos e contos espirituais. Livro do Irmão X, capa muito antiga do meu, tá? Aqui. Uma história muito interessante. Não é muito longa, mas eu vou ler ela toda e depois dividir com vocês aquilo que eu consegui pegar da doutrina espírita para a gente pensar sobre o tema. Tá bom assim? E a imagem está meio congelada. O pior é que toda vez que congela, que a gente para numas caras e bocas tão esquisitas, se der problema, acho que o sinal está dissolvendo por causa do calor, né? Vamos combinar? Se der problema, eu saio e a gente continua, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Jesus pelo muito que nós recebemos todos os dias. Gratidão, Senhor, pelas oportunidades de trabalho no bem, sejam elas quais forem. Que a gente aprenda, através desse exercício no bem, aprenda a ciência da evolução espiritual. Como evoluir. Gratidão a Maria, que cuida de nós, cuida de mim, cuida de vocês, cuida dos queridos desencarnados, cuida de todos nós, minha mãe, com tanto carinho. Que todos nós, nessa tarde de hoje, possamos estar envoltos em muita paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, pergunta tola, mas vale. Como é que você está se sentindo hoje? Bom, aqui no Real de Janeiro chegou ontem uma sensação, ontem já, nem sei mais, acho que meu cérebro dissolveu com esse calor, sensação de 60 graus Celsius. Foi na terça-feira. Olha que maravilha. Hoje eu não sei, mas tinham avisado, né, no setor de meteorologia que o calor ia subir de novo. Eu nem sei se ele baixou. Não sei. Então, eu estou me sentindo dissolvida, eu acho que vocês também, mas fora isso, espero que esteja tudo bem. É claro, pelo amor de Deus, né? Água.
Eu me sinto, toda vez que eu bebo um pouco de água mais fria, está saindo fumacinha pela orelha, de tanto calor. Então, vamos lá, vamos lá. Programa de hoje, tema da nossa conversa, não gosto de programa não. Tema da nossa conversa de hoje, o aviso oportuno. Aquela história, né, de quem avisa amigo é? Pois é. O que irmão X nos conta? Um homem chamado Noé Silva já inicia a história falando. A história, o tema, a personagem central é ele, e ele já começa assim, empolgadíssimo. Espia. Não há maior alegria que a de doutrinar os espíritos perturbados. Lembrando, o tema doutrinar, doutrinação, doutrinador, caiu em desuso. Porque muitas vezes quem está lá conversando com o espírito, numa sessão mediúnica, está precisando mais de evangelho que a criatura. Deixa quieto. Né? Então, passou-se a chamar de dialogador. Mas como esse livro foi publicado em... Essa aqui é a 7ª edição, 1958. E olha como ele é atual, porque isso ainda ocorre. O tema daquela época, trema é ótimo. Até as palavras estão tremendo de tanto calor. Naquela época se dizia doutrinador. Então, por isso que ele fala, não há maior alegria que a de doutrinar os espíritos perturbados. Seria passar a doutrina para os espíritos perturbados. Dizia Noé Silva, austero, orientador de antiga instituição destinada à caridade. Então, a gente já vai conhecendo a criatura, né? E continua falando, e não existe para mim lição maior que a dos campeões da mentira e da treva quando desferem gritos de dor ante a realidade. Ele está falando que a lição que esses espíritos expressam que estão recebendo, a expressam através de gritos de dor ante a realidade. Começamos bem, não é? Começamos bem. Vamos aqui. Com a volúpia do pescador que recolhe o peixe. Peguei. Depois de longa expectativa, exclamava, gritante, afinal de contas, outro destino não poderiam esperar os sacripantas do mundo, agarrados ao ouro e aos prazeres, serão os padecimentos atrozes da incompreensão além da morte. A misericórdia divina foi para onde, hein? Sorrindo, triunfante, rematava. E, acima de tudo, devem agradecer a Deus a possibilidade de encontrarem a minha palavra sincera e clara. O cara te faz gritar de dor, de susto, né? E aí, ele o chama de sacripanta. Eles merecem os padecimentos atrozes da incompreensão, além da morte. Ainda acho que eles deveriam agradecer a Deus por isso. Olha a frase dele. Tenho bastante paciência para aturá-los. Volta a página. Ele trabalhava
em antiga instituição destinada à caridade. E me solta essa pérola. Tenho bastante paciência para aturá-los e conduzi-los para a luz. Guia turístico espiritual ele? Tá bom. Era assim, o rígido mentor das sessões, alma franca e rude, demasiadamente convencido quanto aos próprios méritos. Mas, na vida comum, Noé Silva transformava a lealdade, ele diz que tem, em vestimenta agressiva. Junto dele, respirava-se uma atmosfera pesada, como se estivesse repleta de espinhos invisíveis. É aquela pessoa que, quando a gente passa por perto, já faz assim, meu Deus do céu, lá vem ele. Então, tá um colega do outro, não precisa nem falar, só olha um para a cara do outro, levanta a sobrancelha, o outro olha assim, tá? Joga o olho lá para cima, como que diz assim, lá vem. Não precisa nem falar nada. E as pessoas fogem de gente assim. Não querem ficar perto de pessoas desse jeito. Né? Analfabeto da gentileza. Como é que anda a nossa gentileza? Pelo menos nós já estamos começando a ser alfabetizados. Analfabeto da gentileza atirava os pensamentos que lhe vinham à cabeça, qual se houvera recebido do céu a triste missão de salientar os defeitos do próximo. A palavra dele era uma chuva de seixos, pedra. Só vivia atacando os outros. Se um companheiro demorava-se para a reunião, clamava colérico, que estará fazendo esse hipócrita retardatário. Hipócrita retardatário. Se um médium não conseguia recursos para interpretar com segurança as tarefas que lhe cabiam nos trabalhos de assistência, a pessoa que tem já pouco estudo, entendeu? Então, né? Indagava irritadiço. Que faltas terá cometido esse infeliz? Se o condutor do ônibus parecia vacilar em certos momentos, bradava impulsivo: desgraçado, cumpra o seu dever. Se o rapaz de serviço no café, isso tudo dentro do... Isso aqui tudo, né? Na rua, olha só. Se o rapaz de serviço, aí no trabalho, no café, cometia qualquer leve deslize, protestava exigente: moço, veja lá onde tem a cabeça. O senhor permanece aqui para servir. Então a gente vai vendo que ele está. Vamos pegar aqui, vamos até marcar. Olha, né? Analfabeto da gentileza. Agressividade. A chuva de pedras. Chama os outros de hipócrita. Né? A cólera. Infeliz.
Se o condutor do ônibus parecia vacilar em certos momentos, bradava impulsivo: desgraçado, cumpra o seu dever. Xingamentos. Se o rapaz de serviço no café cometia qualquer leve deslize, protestava exigente: moço, veja lá onde tem a cabeça, o senhor permanece aqui para servir. Então ele humilhava as pessoas, humilhação. Vai vendo, porque a lista ainda não acabou, não. Se alguém lhe trazia alguma confidência dolorosa, buscando entendimento e consolo, repetia severo: meu irmão, quem planta, colhe. Você não estaria sofrendo se não houvesse praticado mal. Coisa boa de ouvir, hein? A criatura está lá sofrendo, está com vergonha, está acontecendo algo muito sério, quer desabafar com alguém. Ele responde o quê? Meu irmão, quem planta, colhe. Você não estaria sofrendo se não houvesse praticado o mal. Continua. Então, ele não sabia atender ninguém. Na via pública, não hesitava. Se algum transeunte lhe impedia o passo rápido, dava serviço aos cotovelos e, em seus trabalhos profissionais, era sobejamente conhecido pelas frases fortes com que despejava a sua vocação de fazer inimigos. Caramba! E a gente vai botando as nossas barbas espirituais de molho para ver se a gente se encaixa em alguma dessas, né? Algumas dessas características. Tem mais. Se um irmão de ideal lhe exprovava o procedimento, falou assim, ó, você está errado. Respondia célere: se essa gente não puder entender minhas boas intenções, esperá-la-ei nas minhas preces. Depois da morte, todas as pessoas compreendem a verdade. Caramba! Ele achava que estava certíssimo. Corretíssimo. O tempo rolava, infatigável, quando, no 20º aniversário do agrupamento que dirigia, um dos orientadores desencarnados se manifesta em sinal de regozijo, felicitando a todos. Um carinho aqui, um abraço ali, o amigo espiritual confortava os presentes. Mas, em se despedindo, sem dizer palavra ao mentor da casa, Noé, desapontado, perguntou ansiosamente: para mim, meu irmão, não há qualquer mensagem? O visitante sorriu e falou bem-humorado: tenho sim, tenho um recado para o seu coração. Não espere a morte para extinguir os desafetos. Cultive a plantação da simpatia desde hoje. A nossa fé representa a doutrina do amor e a cordialidade é o princípio dela. Não se esqueça do verbo silencioso, do bom exemplo, das lições de renúncia e dos ensinamentos vivos com adequadas demonstrações. Se você estima o espiritismo prático, não olvide o espiritismo praticado. Você está sempre disposto a doutrinar os ignorantes e os infelizes do espaço, mas está superlotando o seu espaço mental com adversários que esperam gostosamente o tempo de doutriná-lo.
e, num gesto de carinhosa fraternidade, rematou em seguida a pequena pausa. Noé, esvazie o cálice de fel desde agora. Diminua a reprovação e reduza a extensão do espinheiral. O nosso problema, meu caro, é o de não encher o cálice de fel. A sessão foi encerrada. Enquanto os companheiros permutavam expressões de júbilo, o arrojado doutrinador, com a cabeça mergulhada nas mãos, permaneceu sozinho, sentado à mesa, pensando. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais, como o Noé, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Moreira. Teoria e prática. Não me lembro se já falei desse livro com vocês, mas eu acho que sim. Que tem umas marcações, eu costumo usar quando eu uso o livro. E elas estão aqui. Então, desse livro, pincei alguns trechos de alguns capítulos. Nós começamos do capítulo, ou melhor, da introdução, alguns trechos da página 14, 15 e 17. Da página 14, olha só essa frase. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Então, estamos partindo do entendimento do que é uma sessão mediúnica. E para que ela ocorra, ela não ocorre assim, oba, vamos fazer uma sessão mediúnica hoje. Não é bem assim, não. Certo? Seremos ajudados pelos amigos espirituais? Claro que sim. Né? Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e a ajuda desses irmãos maiores, e, por conseguinte, com a sua proteção carinhosa, não à custa de oferendas, de ritos mágicos, de símbolos, de, entre aspas, trabalhos encomendados, mas sim com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, o aprendizado constante e a dedicação desinteressada ao semelhante. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado. Seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Perdão. É com estas atitudes, né, que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos. Na página 17, Hermínio diz assim: o espiritismo doutrinário, tem gente que tem medo de trabalhar na sessão mediúnica, tá? O espiritismo doutrinário nasceu das práticas mediúnicas, delas se nutre e delas depende. É só ver o céu e o inferno. A resposta dos espíritos veio da onde? Do nada, flutuando? O evangelho foi orientado para fazer desse jeito, mas como foi orientado? Como Kardec recebeu? Por que vias? As orientações para codificar a doutrina espírita. O espiritismo doutrinário nasceu das práticas mediúnicas, delas se nutre e delas depende, em grande parte, do seu desenvolvimento futuro.
O intercâmbio entre o mundo espiritual e nós aqui, somente assumiu expressão esse sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Parece claro também que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos, que, no final das contas, não são mais que um único, em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica não é apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. Mais à frente, no capítulo A Instrumentação, ou seja, os instrumentos médiuns, que o médium é apenas um instrumento de trabalho dos bons amigos espirituais. E na hora da passividade, né, a gente também é um instrumento do bem. No capítulo voltado para o grupo, fala sobre aquele que está à frente, né? Como todo grupamento humano, este também deve ter alguém que assuma a posição de coordenador, de condutor. É preciso, não obstante, muita atenção e vigilância desde esta primeira hora da montagem do grupo. Esse motivador ou iniciador não poderá fugir de certa posição de liderança. Mas é necessário não esquecer nunca que tal condição não confere a ninguém poderes ditatoriais e arbitrários sobre o grupo. Por outro lado, o líder ou dirigente terá que dispor de certa dose de autoridade exercida por consenso geral para a disciplinação e harmonização do grupo. Liderar é coordenar esforços, não impor condições. O líder natural e espontâneo é aceito também com naturalidade e espontaneidade, sem declarar-se tal. Aí vamos lá para a página 26 do mesmo capítulo. Ainda falando sobre, né, o dirigente da sessão, que aqui no caso Noé era dirigente e dialogador. É preciso entender, logo de início, que os componentes encarnados de um grupo são apenas a sua parte visível. Os componentes encarnados já fazem bastante quando não atrapalham, não perturbam, não interferem negativamente. É óbvio que ajudam de maneira decisiva quando se portam com dignidade, em perfeita harmonia com o grupo, mas se não puderem ajudar, que pelo menos não dificultem as coisas. Imagina como, né? Como o Noé falou logo no início, né? Que os espíritos deveriam agradecer a Deus por encontrar os caras com ele para conversar e falar a verdade para esses espíritos. Na página 30 do mesmo capítulo, o grupo ainda. Aqui. Mesmo que os componentes da futura equipe se julguem suficientemente informados e conhecedores
da doutrina dos espíritos. O Noé achava que sabia tudo e mais alguma coisa, né? Vale a pena uma revisão geral. Está falando aqui de estudo. Embora não gostemos de admitir, nosso conhecimento é menor do que pensamos. Será útil para todos um período de atualização de conhecimentos, a começar naturalmente por o Livro dos Espíritos, seguido de o Livro dos Médiuns. E ele nos remete ao Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, na parte segunda, e a parte segunda do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14, 2 Médiuns. Então, não tem jeito. Tem que estudar. Até mesmo para facilitar que os amigos espirituais possam nos inspirar, nos relembrando aquela passagem do Evangelho. Ele leu isso, vai entrar aqui agora. Aquela passagem sei lá, de André Luiz, de algum livro que você tem estudado, mas principalmente o Pentateuco. O céu e o inferno, quando vai falar sobre, de repente, para algum espírito, sobre o que é sobre o céu, quando o espírito chega lá chocado, porque não encontrou o paraíso, e alguns chegam assim. E aí? O que é céu, o que é inferno? Entendeu? Se você precisar ter uma conversa mais profunda com esses companheiros, você tem que ter uma base mínima. E essa base mínima deve estar na sua memória, porque você estudou isso. E aí os amigos espirituais têm como acessar. E fala isso, assim, assim, assim. E aí você começa a falar, inspirado pelo companheiro do bem que está ali, conversando, dialogando com o companheiro que está dando a sua comunicação. Tá? Vamos em frente. Página 30. Já fomos. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. 26. Também já fomos. Ok. Vamos andar mais um pouquinho. Esse livro é uma maravilha em termos de, olha só, de conhecimento e aprendizado sobre, né? Por isso está na prática, está na capa, teoria e prática. Aí lá na página 41, ainda estamos no capítulo intitulado O Grupo. Ele vai nos lembrando que no caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte. Os espíritos podem virar para a cara do dialogador e falar assim, você tem moral para me falar alguma coisa? Porque eles nos seguem, eles nos observam. De repente, ele já vem vindo, né, de outras conversas do mesmo teor. E sabem que fora do centro, como é que a gente age? Ele joga na cara mesmo, assim, você tem moral para falar alguma coisa? No caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte, mas dialogar amistosamente com um espírito em estado de confusão e desespero, que desejamos despertar para uma realidade que ele se recusa tenazmente a aceitar. Se opomos à sua agressividade à nossa, nada conseguiremos. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador, né? Ou dialogador, como é chamado hoje em dia. Vamos em frente, página 71.
Vamos ver que capítulo é esse aqui. Página 71, mas eu quero saber. Estamos na parte do livro dedicada aos encarnados. Então, ele vem falando sobre os médiuns. Bom, vamos em frente. Ele vai falar agora para a gente sobre o doutrinador, ou conhecido hoje em dia como dialogador, o Noé Silva. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina, ou simplesmente ensinar. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica, né? Mas já se sabe, a pessoa não é perfeita, ela pode saber, né? Mas doutrina, mas será que ela sabe passar? Aí mais à frente ele fala assim: o chamado doutrinador não é o sumo sacerdote de um culto ou de uma seita que se coloque na posição de mestre a ditar normas de ação e a pregar presunçosamente um estágio ideal de moral que nem ele próprio conseguiu alcançar. Noé. E quantos Noés, né, ainda agem assim? Por incrível que pareça, existem centros espíritas que não estudam a doutrina espírita. Vamos lá. A despeito disso, ele precisa estar preparado para exercer, no momento oportuno, a autoridade necessária, que toda pessoa incumbida de uma tarefa, por mais modesta, deve ter. Não se esquecer, porém, de que, no grupo mediúnico, ele é apenas um dos componentes, um trabalhador, e não um mestre, sumo sacerdote ou rei. E falando sobre a conversa, né, do dialogador e os espíritos. O confronto aqui não é de inteligências nem de culturas, é de corações, de sentimentos. O conhecimento doutrinário torna-se importante como base de sustentação. O doutrinador, entendam-se, né, dialogador, precisa estar convencido de que a doutrina espírita dispõe de todos os informes de que ele necessita para cuidar dos manifestantes em desequilíbrio. Mas isso não é tudo, porque ele pode ser um bom conhecedor dos princípios teóricos do espiritismo e ser completamente desinteressado do aspecto evangélico. Ou ainda, conhecer a doutrina e recitar prontamente qualquer versículo evangélico, mas não apoiar o seu conhecimento na emoção e no legítimo desejo de servir e ajudar. Mais à frente. E isso nos leva a outro aspecto importante, o status moral do doutrinador. Se sua autoridade moral é importante, por certo, mas qual de nós, encarnados ainda em lutas homéricas contra imperfeições milenares, pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. Mais à frente fala assim: não é preciso ser santo para doutrinar.
Aqueles que já se purificaram a esse ponto dedicam-se a tarefas mais complexas, de maior responsabilidade, compatíveis com o adiantamento espiritual que já alcançaram. Por outro lado, não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que sofre. É exatamente porque ainda somos tão imperfeitos quanto ele que estamos em condições de servi-lo mais de perto. A gente entende o que ele está passando. O doutrinador é também um ser falível e consciente das suas imperfeições, mas isto não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. Continuando. Na página 357 agora. Então, ele nos fala assim: são rigorosas as especificações de um bom doutrinador. Dificilmente reúnem-se todas as características desejáveis numa só pessoa. Por isso, lembrei por aí no livro, acabamos de ver, né? Que não há doutrinadores perfeitos. Contentemo-nos em ser razoáveis. E lutemos por adquirir as qualidades que nos faltam. De minha parte, considero algumas dessas qualidades como apenas desejáveis e outras indispensáveis. Entre estas, as indispensáveis, colocaria, como vimos, formação doutrinária, evangelização, autoridade moral, fé e amor. O grande ativador desses petrechos espirituais é, sem dúvida alguma, o amor. Para o doutrinador, o preceito evangélico do amai-vos uns aos outros e aquele outro, amai os vossos inimigos, não são apenas frases bonitas para declamar aos espíritos, mas condições essenciais ao trabalho. O amor fraterno, no trabalho de doutrinação, tem que ser sentido mesmo, e não apenas fingido ou forçado. Tem que emergir das profundezas do ser, como um movimento irreprimível, no qual nos doamos integralmente, quer o companheiro aceite ou não, de pronto, a nossa entrega. O impacto do amor sincero no coração de um irmão que sofre é uma das coisas mais impressionantes e comoventes do trabalho de doutrinação. E ele tem livros que foram gravados, depoimentos de sessões mediúnicas. E ele fala assim: jamais deixei de me surpreender com o espetáculo emocionante desse impacto, o único em nossa miserável existência de seres imperfeitos, que nos dá realmente a sensação de que o amor é um milagre que podemos realizar em nome do Cristo. A gente volta lá para o início. Porque aí o amigo espiritual deu um puxãozinho de orelha na orelha do Noé, não deu, não? Deu, não deu? Vamos aqui, cadê? 111. E se refere ao tipo de frases que podem ser ditas pelos companheiros espirituais que estão se comunicando.
né? Como, você não tem moral para falar nada disso. Quem vocês pensam que são? E tarará, tarará, tarará. Não alimentemos, pois, ilusões. Contamos com a ajuda e apoio de companheiros bem esclarecidos e competentes, mas precisamos oferecer-lhes um mínimo de condições. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio e sustentação uma equipe correspondente de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. E quando precisa, eles puxam as orelhas mesmo. Não viu como é? O trabalho desses amigos é silencioso e sereno. A competência costuma passar despercebida, porque parece muito fácil fazer aquilo que aprendemos a fazer bem. Quando vemos um operário altamente qualificado na sua especialidade ou um desportista bem treinado, experimentamos o prazer de contemplar os gestos bem medidos, a suave facilidade com que se desempenham. Lembremos-nos, porém, do seu longo período de adestramento, de estudo, de renúncia e das suas cansativas horas de trabalho monótono, de repetição e correção. Assim são os companheiros que nos amparam. Apresentam-se muitas vezes com nomes desconhecidos, falam com simplicidade, são tranquilos, evitam dar ordens, negam-se a impor condições, preferem ensinar pelo exemplo, discorrendo sobre a anatomia do trabalho diante do corpo vivo do próprio trabalho. São modestos e humildes, mas revestem-se de autoridade. Amorosos, mas firmes, leais e francos. Aconselham, sugerem, recomendam e põem-se de lado a observar. Corrigem, retificam e estimulam. Sua presença é constante ao longo de anos e anos de dedicação. Ligados emocionalmente a nós, às vezes de antigas experiências reencarnatórias, trazem-nos a ajuda anônima de que precisamos para dar mais um passo à frente. Voltam sob seus passos para estender-nos a mão, a fim de que, a nosso turno, possamos ajudar aqueles que se acham caídos pelos caminhos. Inspiram-nos por meio da intuição, acompanham-nos até mesmo no desenrolar de nossas tarefas humanas. Guardam, porém, o cuidado extremo de não interferir com o mecanismo do nosso livre-arbítrio, pois não se encontram ao nosso lado para resolver por nós os nossos problemas, mas para dar-nos a solidariedade do seu afeto. Os benfeitores espirituais não vão ditar um breviário de instruções minuciosas. É preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um. Para o exercício do livre-arbítrio, para que tenhamos o mérito dos acertos, tanto quanto a responsabilidade pelos erros cometidos. Aí a gente já entende, né? Por que o Espírito não quis falar nada para Noé? Aí Noé perguntou, não tem nenhuma mensagem para mim? E tenho sim. Isso. Aí já. É preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um, para o exercício do livre-arbítrio, para que tenhamos o mérito dos acertos. Isso vale não apenas para a sessão mediúnica, mas para a vida toda. Tanto quanto a responsabilidade pelos erros cometidos. Em suma, os espíritos não nos tomam pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho e seguir-nos amorosamente. Não desejam, de forma alguma, que nos tornemos dependentes deles para qualquer passo que tenhamos de dar. E se insistirmos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, não nos faltarão com suas advertências amigas, mas nos deixarão palmilhar os caminhos da nossa preferência. Só que, por esses atalhos, não poderemos continuar contando com o mesmo tipo de apoio e sustentação.
haverão de nos seguir à distância, amorosos e apreensivos, mas respeitando nossas decisões, mesmo erradas. Para encerrar, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vai falando o seguinte, vou tentar resumir que o tempo está em cima. Doutrina espírita. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções, no entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião ajuda. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. E porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento, há quem julgue que seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. E aí dá os conselhos finais. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Graças a Deus. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Partiu prece, então. Gratidão, Senhor Jesus, por todos os seus ensinamentos, gratidão pela doutrina espírita, gratidão por estar nos chamar sempre há séculos e continuar chamando tantos para ir ao seu encontro. Gratidão pelos seus mensageiros de luz que nos ajudam a caminhar, nos mostrando como colocar em prática os ensinamentos, teus ensinamentos, Senhor Jesus, que irão nos ajudar a construir o reino de Deus dentro de nós.
Gratidão aos mensageiros espirituais que, sabedores das nossas fraquezas, nos ajudam. Gratidão por respeitarem o nosso livre-arbítrio, compreenderem a nossa fraqueza e não desistirem de nós. Gratidão. Gratidão à Mãe Maria por nos acolher e nos sustentar sempre. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.